Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos ouvintes do canal Obed Ferreira. Mais uma vez estamos passando por aqui para compartilhar com vocês um pouco, uma porção da Palavra de Deus. Lembrando e pedindo para que se você que acompanha o nosso canal, os nossos conteúdos, mas que ainda não fez ainda não se inscreveu no canal, gostaria que você se inscrevesse no canal, que você desse um like, acionasse o sininho, porque essas informações, ao ver o YouTube, eles reconhecem que esse conteúdo é importante, então eles valorizam essa apreciação pelo conteúdo dos canais. Então gostaria que você se inscrevesse no canal, acionasse o sininho para quando nós colocarmos os nossos conteúdos, vocês terem acesso, serem informados, e também compartilhem, para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. E hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre os capítulos 8 e capítulo 9 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. E interessante que esses dois textos vão falar de um tema que não é tão apreciado pelo mundo, principalmente nos seus aspectos espirituais e morais. O mundo tem andado em desabalada carreira em tudo que vai em contra a palavra e a vontade de Deus. E esses dois textos, esses dois capítulos, ele vai falar de um tema sobre graça e cura. Graça e cura. Então, nos nossos dias odiernos, as pessoas não têm muito preocupado com as coisas espirituais, como eu disse, mas querem cura, querem riqueza, querem fortuna, querem saúde. Então, é um tema que não é de muita apreciação pelo povo, tá certo? Mas a cura, todos querem a cura do Deus, mas não querem o Deus da cura. E interessante que falar sobre graça, a gente percebe que a graça é a manifestação da bondade de Deus. É algo que Deus poderia fazer, executar contra o homem, mas ele não faz por sua bondade, pela sua misericórdia. E aí, essa graça, ela é manifesta, e ela é manifestada aqui, em particular nesses textos, através da cura. E a cura como sendo o fruto justamente da graça. A cura como um fruto da graça. E a cura que a gente entende como sendo a restauração de algo que está errado, de algo que deu errado. A cura é a restauração de algo moral e também de algo físico. No capítulo 8 a gente vai ver o encontro de Jesus com a mulher pega em adultério, e logo em seguida o Senhor vai fazer um discurso falando, se apresentando sobre a sua missão. E no caso daquela mulher pega em adultério, a gente vê ali da parte de Deus uma restauração moral, na vida daquela mulher, enquanto que no capítulo 9 a cura realmente aqui é uma cura física que tem reflexos na vida espiritual e tem reflexos na vida social também. Então nós percebemos que a restauração que Deus opera através da graça, pela manifestação da cura, é algo presente na vida do ser humano. E o primeiro ponto que a gente destaca é justamente no capítulo 8, no versículos de 1 a 11, onde esse texto, a palavra de Deus, vai nos tratar sobre a conversa que Jesus Cristo ali teve com aquela mulher samaritana. E Jesus Cristo, nas suas andanças pelas cidades, e houve um determinado momento, uma ocasião aqui, em que alguns escribas estavam ali presentes, Jesus Cristo, os seus discípulos, e aqueles escribas tentando pegar Jesus Cristo em contradição, eles encontraram, trouxeram da presença de Jesus aquela mulher que foi pega em adultério, e a consequência daquele pecado era justamente o apedrejamento. Só que o texto de Deuteronômio, no capítulo 22, versículos 23 e 24, vai dizer que a punição é feita para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher, ou seja, os dois que foram pegos em ato de adultério. Mas aqui, na realidade, eles só trouxeram aquela jovem, e da presença de Jesus Cristo, e aí realmente montando uma armadilha para tentar condenar Jesus Cristo. Então, ali na realidade aquela que a gente chama na linguagem de hoje, uma pegadinha contra Jesus, tá certo? Então aquela cena dali, Jesus Cristo vai tratar, como nós sabemos, e Jesus vai chamar a atenção daqueles homens dizendo uma célebre frase: quem dentre vós
que não tem do pecado, atire a primeira pedra, né? E a narrativa, né, o texto nos mostra que aquelas pessoas ali, entendendo a autoridade de Jesus Cristo, eles se retiraram, não fazendo nada contra aquela mulher, contra aquela jovem dali, nem tão pouco quanto o companheiro que estava ali. Mas Jesus Cristo deixou uma lição para aquela mulher, né, reconhecendo, fazendo-a reconhecer do seu pecado. Né? Quando ele diz, vai e não peques mais. Né? Então, Jesus Cristo ali naquele momento, ele perdoa aquela jovem que foi pega, né, em adultério. Né? E esse texto nos chama a atenção para a maneira como nós tratamos aqueles que são pegos em situação difícil. Né? E eu fico imaginando, não é, como, né, nós temos tratado aqueles irmãos ou aquelas pessoas que são pegas, né, na fragilidade da carne, são pegas assim, em adultério. Como nós temos tratado. E também, como nós gostaríamos de ser tratado se caíssemos, né, numa situação dessa de pecado. Então veja aqui, com breves palavras sobre esse texto, nessa breve reflexão, nós já tiramos essas lições. Né? Algumas lições disso assim, como que nós julgamos, como nós gostaríamos que fôssemos julgados, né? A reação de Jesus Cristo diante dos seus interlocutores. Então, são situações que vão nos ensinando a levar uma vida mais de santidade. Né? Ainda no capítulo 8, nos versículos de 12 a 59, nós vamos ver aqui Jesus Cristo apresentando, não é, a sua missão. Jesus Cristo, ele dizendo e se identificando como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas andará na luz da vida. Em outra passagem também nós vemos a Bíblia nos dizendo que nós somos sal da terra e luz do mundo. Sal da terra porque damos qualidade, restauramos, preservamos a vida, não é? A vida boa, a vida em Deus. E também somos luz do mundo, assim como Jesus é luz do mundo, porque aquele que está em Jesus Cristo também, como ele, se faz luz. Então nós somos luz e sal da terra. Não é? Então a luz do mundo aqui, Jesus se referindo, é o próprio Jesus. Né? E nós sabemos que no livro de João, no Evangelho de João, Jesus Cristo se apresenta como sendo o próprio Deus. Né? Enquanto nos evangelhos sinóticos, Jesus Cristo é apresentado, é revelado através de seus milagres, seus sinais, seus prodígios, seus ensinamentos. Aqui no Evangelho de João, Jesus Cristo ele se apresenta realmente como o próprio Deus. Então, veja que Jesus nos livros sinóticos, nos evangelhos sinóticos, né, ele apresenta seus milagres, suas credenciais como o próprio Deus. Mas aqui em João, ele se apresenta como sendo o próprio Deus. Então, andar na luz é seguir a palavra de Deus, é cumprir, é obedecer à palavra de Deus. Né? Então, veja os ensinamentos que nós já vamos tirando dessa reflexão com relação a esse livro e esses 2 capítulos. Ainda no capítulo 8, nos versículos 35, 36 e 51 a 58, nós vamos ver aqui Jesus Cristo se apresentando como filho. Né? E ele faz aqui uma comparação entre ser servo, entre ser escravo e entre ele ser filho. Então, Jesus Cristo se apresenta como o Filho de Deus, ao passo que Moisés ele apresenta como sendo o servo, né? Aquele que serve na casa. Então Moisés, enquanto esteve vivo, né, ele servia ao Deus Altíssimo, né? E ali ele realmente era servo. Então o servo ele é escravo, mas o filho ele continua sendo filho, ou seja, Jesus Cristo sendo maior do que Moisés, e isso para a sociedade, para a cultura, para a religião judaica ali, aquilo era algo impensável, algo infundável, né? Então, nós somos amigos de Cristo. E ele diz, né? Já não vos chamamos de escravos ou de servos, mas sim de amigo, porque tudo que Deus tem me revelado, eu tenho revelado a vós. Né? Então veja que nós saímos da condição de escravos, né? E de escravos do pecado, da escravidão do pecado, mas agora servimos a um Deus, né? A um Jesus Cristo que nos considera, nos tem como amigo e muito mais, né? Como irmãos, porque Jesus Cristo sendo o unigênito, tornou-se agora o primogênito, ou seja, o irmão de muitos os irmãos. Né? Também Jesus Cristo aqui ele vai fazer menção, né, a Abraão, né? Jesus sendo maior do que Abraão, porque Abraão morreu
né? E antes que Abraão vivesse, Jesus já era, né? Uma outra reprimenda, um outro choque para os judeus ao ouvirem Jesus se referindo a Abraão, né? Como sendo aquele que já morreu, mas que antes dele Jesus já o era. No capítulo 9 agora nós vemos dos versículos de 1 ao 41, né, a cura de um cego de nascença. Né? E o que nos chama a atenção, e aí está justamente a autoridade, a divindade, né, a autoridade e a divindade de Jesus Cristo, é que aquele homem era um homem já cego de nascença. Né? Coisa diferente de que se ele tivesse adquirido essa limitação através de um acidente de trabalho, né? Através de alguma enfermidade em que a ciência, mesmo aquela ciência daquela, pudesse reverter o quadro, mas aqui a gente vê que o texto que ele era um jovem de nascença e ele foi curado, né? E diante da situação se pergunta a Jesus, esse rapaz ele é cego assim porque a culpa foi dos pais dele, quem pecou, ele ou os pais dele, né? E o Senhor Jesus vai trazer a resposta, dizer que nem ele pecou, nem os pais deles, mas para que aquela cegueira dali, já estabelecida, né, ela fosse uma oportunidade de Deus, de Jesus Cristo, mais uma vez, revelar a sua autoridade e a sua divindade e a capacidade de exercer a bondade por intermédio da graça, né, e através do poder da cura, o Senhor confirmar cada vez mais, né, a sua condição de Deus. Né? Jesus, ele é a luz do mundo, né? E a luz que ilumina, que traz a vista, e Jesus deu a vista para aquele jovem, para aquele homem, né? E onde Jesus chega, a luz. E nós, como cooperadores da obra de Jesus Cristo, né? Como ministros da reconciliação, nós temos também recebido de Deus a autoridade de promover essa cura, e em particular aqui a cura da cegueira espiritual. Né? E esse episódio ele segue e chega em um determinado momento que aquele rapaz ele é encontrado por alguns fariseus, ele vai ser questionado e ele vai dizer que não conhecia o homem que havia feito a cura, e aí eles acossando o jovem, dizendo que Jesus Cristo era pecador, e ele dá aquela célebre resposta, né? Mas se ele é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu posso ver. Né? E é importante aqui, como nós acabamos de dizer, onde Jesus está, a luz, toda treva é dissipada. E alguém já disse que a treva, a escuridão, ela não existe. Por quê? Quem existe é a luz, mas a escuridão é apenas a ausência de luz. Então por isso que se diz que o mundo jaz no maligno, que o mundo anda em trevas, porque é um mundo que não reconhece Jesus Cristo. Né? Então veja a importância desses dois capítulos do Evangelho de Cristo, segundo João, onde nos traz esses ensinamentos, lições para o dia a dia de nossas vidas, lições que nos revelam cada vez mais Deus como Criador, Jesus Cristo como Salvador e coparticipante ali, né, da criação. E mais adiante no texto nós vamos ver Jesus Cristo se preparando, né, e preparando seus discípulos para a sua partida. Ele vai fazer a promessa, né, da vinda do Espírito Santo de Deus, e aí a obra ficará completa quando, em meio à humanidade, né, as três pessoas da Trindade, elas vão se revelar, cada um dentro da sua área de atuação. Né? Reconhecemos que o Espírito Santo de Deus ele atua ao longo de toda a história da humanidade. Jesus Cristo esteve presente, inclusive, antes da criação da humanidade, ou seja, os três, a Trindade ali presente, apesar de que a Bíblia não cita a palavra Trindade, mas a manifestação de cada um dos elementos da Trindade, né, nos revela, confirma a existência das três pessoas presentes ali. Né? Então hoje nós desfrutamos da presença do Santo Espírito, afinal de contas foi Ele que nos convenceu do nosso pecado, da justiça e do juízo. Né? Então tão somente a nós compete crer e observar, como diz o hino do cantor cristão, né? Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que nesse dia nós refletamos sobre essas duas porções da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus Cristo, vendo que através desses textos Jesus Cristo se apresenta, ele se apresenta fortemente, né? Como Deus,
como Filho de Deus enviado para a salvação do mundo. Por isso, fiquemos na paz do Senhor, tenhamos todos um bom dia, que Deus os abençoe.